Boa tarde a todos. A aula de hoje é sobre gerúndio. Gramática da língua portuguesa. O que é gerúndio? Gerúndio é um verbo cujo seu sufixo sempre vai terminar em NDO. Suas terminações, as 3 últimas letras, sempre vai terminar em NDO. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um verbo que está no gerúndio. Começando, terminando, sorrindo, cantando, correndo, sempre terminou em NDO, o seu sufixo, as suas terminações. Então, logo esse verbo estará no gerúndio. Mas afinal, o que é gerúndio? Em qual tempo verbal se encontra? Quando falamos em gerúndio, essa ação expressa uma ação contínua, uma ação que está acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, Amanda está andando. Amanda está andando, está acontecendo. O que ela está fazendo? Ela está andando. Aquela ação está acontecendo naquele exato momento, certo? Aí é algo que está acontecendo naquele exato momento. O verbo no gerúndio, ele se divide em dois. Gerúndio simples e gerúndio composto. Vamos ver aqui qual a diferença. O verbo no gerúndio simples, ele indica uma ação que está acontecendo, uma ação que está em andamento. Uma frase que eu vou dar para vocês lendo o livro, a palavra lendo é um verbo no gerúndio. Lendo o livro, reparei que a minha memória estava boa. Então, é uma frase normal, você só vai colocar o verbo no gerúndio. Outra opção de frase era: ela estava pagando, o verbo está no gerúndio, pagando a conta do condomínio. Qual é a fórmula do gerúndio? Simples. O verbo no gerúndio é composto pela raiz, que é o verbo, né? Por exemplo, dormir. D-O-R-M é a raiz. É a raiz do verbo. O que você vai acrescentar? O N-D-O, o complemento. Dormindo. Então, esse verbo, ele vai estar no gerúndio, quando você acrescenta o NDO em suas terminações. O verbo no gerúndio composto. Qual a diferença do simples? Então, o composto, ele indica também uma ação concluída. Uma ação que já concluiu, na verdade. Antes da ação, da oração principal, é formado pelos verbos auxiliares tendo e havendo, no particípio, verbo principal. Então, antes do verbo principal, no gerúndio, você tem que colocar os verbos auxiliares tendo e havendo. Incluindo ele antes do verbo principal, vai ser a estrutura da frase de um verbo no gerúndio na forma composta, né? Composto. Por exemplo, tendo chegado, após o almoço, Lucas repousou. Nota-se que essa ação já foi concluída. E para isso, nós usamos o auxiliar tendo. No gerúndio composto, você vai usar sempre havendo ou tendo. São os verbos auxiliares que vêm antes do verbo do particípio do verbo principal, né? Então, outra frase aqui é do gerúndio composto. Havendo experimentado o bolo,
ela ficou mais tranquila para servi-lo. Nota-se que nós usamos o auxiliar havendo, que está no gerúndio e que indica uma ação já concluída. Ah, professora, mas quando e como eu coloco o gerúndio? Onde? Qual a posição que eu devo colocar o verbo no gerúndio? Existem três opções para você colocar o verbo no gerúndio dentro de uma frase. Antes da oração principal, ao lado do verbo principal e após a oração principal. Eu vou ler três frases aqui e nós vamos identificar qual é a posição do verbo no gerúndio. Por exemplo, antes da oração principal, eu vou usar ele no início, o gerúndio no início. Por exemplo, terminando a novela, terminando está no gerúndio, terminando a novela, vamos dormir. Neste caso, o gerúndio indica uma ação anterior à oração principal. Nós usamos aqui o verbo no gerúndio antes da oração principal. Nota-se que o terminando vem primeiro, né? Terminando a novela, vamos dormir. Também podemos usar ao lado do verbo principal, a menina estava pulando corda. Então, a menina estava pulando corda. Ela veio depois do verbo principal, estava. Estava é o verbo principal e pulando é o verbo no gerúndio. Então, foi ao lado do verbo principal. Após a oração principal, por terminar o namoro, Maria estava chorando. Então, essa opção aqui, após a oração principal, nós colocamos no final da frase. Nota-se que o verbo, o verbo no gerúndio, ele veio lá no finalzinho da frase, chorando. Vou repetir a frase. Por terminar o namoro, Maria estava chorando. Neste caso, o gerúndio indica uma ação posterior à oração principal. Gente, vocês já ouviram a expressão gerundismo? Então, eu queria pautar neste momento essa palavra gerundismo e falar que nós devemos tomar muito cuidado com o uso exagerado dessa situação do gerundismo, porque o gerundismo é o uso exagerado em situações não adequadas dos termos gramaticais. Por exemplo, vou estar te atendendo logo que possível. Vou estar te atendendo. Vou te atender era o correto. Vou te atender logo que possível. Você não precisa colocar vou estar te atendendo. Isso é o uso exagerado do gerundismo. E sempre devemos examinar, né, para ver se nós estamos fazendo uso do gerundismo dentro do nosso dia a dia, dentro da sala de aula, em qualquer âmbito, né? Nós devemos tomar cuidado. Vou dar uma outra opção aqui de frase que teve o uso do gerundismo. Vou estar enviando os seus documentos para o departamento depois de tirar todas as cópias. Faz-se necessário realmente colocar vou estar enviando? Não. Vou enviar os seus documentos para o departamento depois de tirar todas as cópias. Então, é uma situação que nós, alunos, futuros professores, devemos tomar muito cuidado, porque... Boa tarde, então foi finalizado a primeira aula sobre gerúndio, a explicação do conteúdo gerúndio, o que é gerúndio, em qual é o tempo verbal, quando que usar o gerúndio, o que é gerundismo,
coloquei frases, identificando o gerúndio. Eu acho que eu falei de forma geral o que era gerúndio. Agora, essa segunda parte, eu vou falar sobre as atividades propostas. Bom, eu coloquei dentro de umas atividades charge. Eu acho muito legal a charge, eu gosto muito, acho muito contemporâneo o uso da charge dentro das atividades. Vejo que é bem atrativa a ótica dos alunos. Eles também gostam, já percebi que eles também gostam muito de trabalhar com charge. E assim, eu quis aproximar o que essas atividades do ensino médio, né, a provas de vestibular, provas de concurso, porque sempre nós nos deparamos com charges dentro dessas provas. Então eu acho bem legal a gente já ir aproximando esse tipo de questão dentro da sala de aula, nas atividades de ensino médio, ensino fundamental também. Eu acho que é bem cabível e seria muito interessante, né, que as escolas começassem a se adaptar. Geralmente eu sempre coloco. Então eu coloquei 2 charges dentro da atividade. Só vai ter 4 questões por enquanto, né? A gente vai trabalhar durante 3 aulas, 4 aulas, o gerúndio para fixação, para melhor fixação, né? Então, dentro dessa primeira atividade proposta, eu coloquei 2 charges para eles identificar o gerúndio, o verbo no gerúndio. Reescrever, destacar, aí eles vão destacar ou reescrever, né? Segunda opção, segunda questão, eu coloquei passe o verbo para o gerúndio. O verbo viajar, amar, correr, viver, deixar e andar. Eles vão passar esse verbo para o gerúndio. Eu coloquei também uma questão, eu acho essa de suma importância, né? O que é gerúndio? Eu quero que eles relatam o que é gerúndio da forma que eles entenderam. Eles explicam com as suas próprias palavras para a gente ter um contato, analisar para ver se realmente eles absorveram o conteúdo e para ver se realmente houve o aprendizado. Nessa mesma questão, eu peço eles para ver o que é gerúndio e para eles colocarem quais são as formas, as posições que nós podemos usar de gerúndio. Acho bem legal, porque geralmente a gente não sabe quando que usa o gerúndio. E o gerúndio tem 3 formas para ser usada, né? Então é interessante isso, interessante a gente focar, né, no conteúdo, e é isso. Outra questão também que eu coloquei é para eles reescrever a estrutura de um verbo no gerúndio. Eles colocarem o verbo normal, né, o radical de um verbo, mais as terminações. É bem legal essa parte da estrutura, porque eu mesma aprendi principalmente com essa estrutura, né, usando a estrutura. Fica algo fácil e inesquecível quando usamos as ferramentas direitinho, colocando a estrutura certa. E assim, essa disciplina é muito gostosa de lidar com ela, né, dentro da sala de aula. Eu não acho um conteúdo muito difícil para ser explicado. É gramática, eu amo gramática. Gosto muito de mediar informação com relação à gramática, né, a língua portuguesa, e eu vejo uma certa dificuldade nos alunos com relação
concentração. Então, assim, dentro de uma sala de aula, de início, a gente já começa dando um choque de ânimo neles, né? Começa a falar a importância de estudar a gramática, a importância de estar estudando a língua portuguesa, porque geralmente eles falam, eu vou ser jogador, para que eu preciso de gramática? Para que eu preciso da língua portuguesa? Eu não preciso. Então, assim, dentro de uma sala de aula, não é só mediar conhecimento com relação a conteúdo, mas sim também dar uma força para os alunos, explicar, conversar, entender o lado deles, mostrar a importância que tem, que nós temos de estudar, né? Para que nós devemos estudar, o que aquilo vai nos oferecer, né? Então, não é só conteúdo, mas sim também dar um choque de realidade nos alunos, porque geralmente nós nos deparamos com alunos desinteressados, alunos desestimulados dentro de uma sala de aula. Eu quero agradecer ao professor Davi, a professora Carielle também, pelo empenho, né, em nos ajudar, em me ajudar. E é isso aí. A professora Valesca também. Muito obrigada, gente. E espero profundamente ter conseguido passar para vocês um pouco dessa aula, ter chegado na minha meta, né, que era mediar informações, e espero ter contribuído com vocês, tá bom? Muito obrigada.